falar e você vai sair daqui respondendo às pessoas e não somente isso, praticando essa palavra e a sua manifestação. O que o Espírito Santo fala na Bíblia, né? Aquele que tem ouvido, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá, lendo aí, o primeiro tópico nosso é movendo-se no poder do Espírito Santo. Então vamos ler comigo. Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos, que você tem nas mãos, ele dá continuidade à história que Lucas contou em seu evangelho. Na verdade, era um único livro e é Lucas que escreveu Atos. E você percebe que depois, quem estuda teologia, percebe que o livro de Atos foi dividido para que ele pudesse relatar os atos do Espírito Santo na vida da igreja. E dentro desse propósito, ele começa a narrar os 30 anos seguinte à ascensão de Jesus. Depois que Jesus morreu, gente, Jesus ressuscitou e esteve com seus discípulos na terra, ele foi assunto aos céus. E ali nesse período que a ação do Espírito Santo começou a acontecer, nesses 30 anos de ação após Jesus subir ao céu, Lucas começa a escrever a ação do Espírito Santo na terra. Por isso não é uma coisa assim de um dia para o outro que você recebeu uma informação em suas mãos. Uma das coisas que eu quero que você atente, que durante este curto período de tempo, a igreja ela foi estabelecida na terra para que ela pudesse levar as boas novas de salvação. Quando a gente fala de boas novas, o que significa boas novas? Diz para mim. Hein? Boas o quê? Boas notícias. Mas boas notícias de quem? Hein, gente? Sem medo de errar. De quem, gente? De Jesus. Boas novas o quê? Do Evangelho. Quando você fala assim, ó, eu vou ouvir o Evangelho, você está dizendo assim, eu vou ouvir as boas notícias de Jesus. Eu vou ouvir a história que Jesus deixou aqui para mim. Então, quando você falar assim, ó, eu sou evangélico, você está dizendo de uma questão, de uma decisão que você teve, de uma fé que você teve, buscando aí as transformações da igreja do Senhor Jesus no protestantismo. Mas assim, olha, evangelho é uma coisa e evangélico é outra. E dentro dessa questão do evangelho, algumas pessoas dizem assim para mim, e isso me incomoda bastante. Pastora, o evangelho está um problema muito sério nos tempos atuais. E aí eu digo para você, não. O evangelho não. O evangelho de Jesus jamais terá problemas, porque é o Senhor do evangelho. Agora, o evangélico, sim. O evangélico, sim, porque o evangélico é uma pessoa que tem uma fé, porém, às vezes, não tem um comportamento daquilo que o evangelho nos ensina. Porém, eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui comigo, com você, para que você entenda que a igreja foi estabelecida e as boas novas de salvação foram levadas a todo mundo, até a capital do Império Romano. E embora sendo pessoas comuns, com fragilidades e limitações, aqueles que pregavam as boas novas foram capacitados pelo poder do Espírito Santo. Lembre-se sempre disso. Eram pessoas frágeis, pessoas limitadas, mas no momento que o poder do Espírito Santo desceu sobre elas, elas foram capacitadas para quê? E habilitadas para quê? Para pegar o evangelho ao mundo. Porque para alcançar o mundo, alcançar os gregos, alcançar os romanos, não era uma tarefa fácil. Nós sabemos que só pelo poder do Espírito você foi alcançado. Você só está aqui sentadinho nessas cadeiras porque o Espírito Santo te alcançou. O poder do alto veio sobre você. Então, ninguém tem esse
poder absoluto de dizer assim, nenhum pastor diz assim, você está aqui pela minha causa, você está aqui porque eu preguei uma palavra daquelas que tocou o teu coração e mudou a sua vida. Ninguém, a não ser pelo poder de Jesus Cristo, a poder do seu sangue, do poder do seu Espírito, é que nos traz a este lugar. Só Jesus, só o poder do Espírito Santo. Amém? Você está cansado, eu sei. E o que te trouxe aqui foi o poder do Espírito Santo. Foi o poder do Espírito Santo que renovou as suas forças, que talvez você pensou hoje, e não precisa nem levantar a mão dizendo para mim, é verdade, eu confesso, pastora. Talvez você disse assim, hoje eu não queria estar aqui, hoje eu queria estar debaixo do meu cobertorzinho, dormindo agora. Eu digo para você, porque eu também sou um ser humano comum como você, que uma dor de cabeça veio hoje, mas tão forte, devido ao jejum, ao calor, ao organismo, que eu disse, Senhor do céu, eu tenho que estar lá. Senhor, então faz o seguinte, vem com teu poder agora e transforma, me cura agora, porque eu quero estar naquele altar tranquila para poder ministrar a tua palavra. E assim o Senhor fez, assim o Senhor agiu. Por isso, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Eu posso ouvir um amém? Então, dentro dessa série de mensagens, movendo-se no poder do Espírito Santo, eu quero que você entenda que a nossa mensagem hoje ela é expositiva. Você vai abrir a Bíblia e através dos versículos nós vamos estar aí ministrando. E você que está nos assistindo, que Deus te abençoe, porque nós estamos recebendo informações de pessoas por toda a nação, ouvindo a mensagem. Eu quero dizer que o Senhor te alcance aí, que o poder do alto venha derramar sobre você. Nós estamos aqui, você está aí, mas eu creio que a unção do Espírito te alcança, porque não existe barreira e nem limitação pelo poder do Espírito. Então receba o poder do Espírito aí na sua casa, e nós que estamos aqui, seguimos com a nossa ministração. O primeiro versículo diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, olha lá, está bem frisado, em que depois de haver dado o quê? Mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. Olhe para a tela e veja aí, eu frisei, depois de haver dado o quê? Mandamentos por intermédio de quem, gente? Do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. Agora eu quero dizer para você, quem foi Teófilo? Alguém sabe quem foi Teófilo? Olha só, a carta que começou a ser escrita de Lucas foi para alguém. E quem foi Teófilo, pastora Renata? Ele foi criado por pais não cristãos. Teófilo, ele se converteu mais tarde ao cristianismo e após estudar a palavra de Deus e entender todos os desígnios de Jesus, as escrituras, ele se tornou, gente, o bispo da igreja, da congregação de Antioquia, lá da Síria. Esse Teófilo, ele não era crente, ele aceita Jesus, ele conhece as escrituras, vem e se torna um bispo da igreja de Antioquia e da Síria. E aí onde ele era um grego romano, ele era amigo de Lucas e como amigo, ele pede um relato a respeito dos atos do Espírito Santo naquele tempo daquela igreja. Então você percebe que ele queria entender que após a ressurreição do Senhor, ele precisa entender o que estava acontecendo com a igreja, que mover era aquele de poder. Aí Lucas vem e escreve lá no começo, ó, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E aí envia uma carta privada. Olha só que gostoso você receber uma carta de Atos na mão, hein, gente? Que privilégio, hein? Do próprio Lucas, mandando para ele o relato de tudo que o Espírito Santo tinha feito e está fazendo ainda nos dias de hoje. E nós estamos aqui. Aí você percebe que ali ele diz assim, ó, depois de haver dado o quê? Mandamentos por intermédio do Espírito Santo. O que é um mandamento, gente? Alguém se arrisca a dizer para mim, pastor, o que é um mandamento? Ok, põe aí para mim. Mandamento significa aqui, ó, conjunto de leis que impõem
determinadas regras que podem ser seguidas ou não, mandar ordem ou o quê? Voz de comando. Então o Espírito Santo, olha só, ele vem com uma voz de comando aos seus discípulos, ele vem com uma ordem, ele começa a traçar leis para mim e para você, porque hoje, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, que ele diz assim, ó, se atentamente obedecerdes o quê? As minhas leis e o quê? Os meus estatutos e os meus mandamentos, ok? E também praticá-los, todas as bênçãos que estão aqui, virão sobre você e o quê? O quê? Alcançarão. Agora, se você atentamente a Cris hoje ministrou na palavra de oferta, dizendo assim, que ela só começou a prosperar, depois que ela aprendeu o quê? A obedecer. Eu obedeço, e eu entendo a ordem, e aí as coisas começam a acontecer. No versículo 2, leia aí Atos capítulo 1, versículo 3, olha só, o ponto 2 da mensagem, ele diz o seguinte, ó, a estes também, depois de ter o quê? Padecido, se apresentou vivo. Quem se apresentou vivo, gente? Ok, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias, gente? 40 dias, e falando das coisas concernentes, ok? Ao reino de Deus. Aí vem aqui, Jesus morre, aí a Bíblia diz que ele ressuscita, aí depois ele aparece vivo. Aqui. Você fica 3 anos com o seu mestre, ele morre, você sabe, você viu que ele foi sepultado, a Bíblia diz que ele ressuscita, e aí ele aparece vivo. Se acontecesse um morto na sua frente, minha filha, aparecesse do nada, o que você ia fazer, minha amiga? Minha filha? Gente? Você ia já expulsar, sai, demônio, não é assim, gente? Porém, Jesus, ele aparece vivo diante daqueles discípulos e começa a se mostrar. Um dos discípulos não acreditou que era Jesus. Quem era ele, gente? Quem foi? Tomé. Mas a gente pega em cima do Tomé, mas eu vou falar para você, cara. Foi só um momento, porque naquele momento ele precisava enxergar. Tomé, ele foi um discípulo, gente, que até terminou a sua carreira, a sua vida e morreu pela causa de Cristo. Não pensa que só o fato dele não ter acreditado naquele momento, que até eu, minha filha, até eu. Ei, gente, gente, você é facinho assim de acreditar nas coisas? Até eu ia falar assim, não, eu preciso ver esse negócio, né? Então aí no caso eu digo para você, quando você não tem o discernimento do Espírito, até você vai dizer assim, não estou conseguindo enxergar desta maneira. E aí Jesus começa a apresentar para Tomé. O que Jesus fez para Tomé, meus amados? Ele começa a mostrar o quê? As mãos, começa a mostrar as suas marcas, mostrou as marcas da coroa, enfim, ele começou a se revelar a eles. E diante dessa realidade, Jesus, após a ressurreição, ele se apresenta aos discípulos e fica com os seus discípulos, gente, depois de ressuscitado, 40 dias. Sabe o que Jesus fez? Ele ressuscita 40 dias andando com você e comendo com você, discipulando aqueles discípulos, encorajando aqueles discípulos e movendo o coração daqueles discípulos para continuarem fazendo a sua obra. Gente, você vê um Jesus lindo, ele poderia ressuscitar e ir para o céu, só que ele também sabia que havia um momento difícil, porque os discípulos estavam com medo de ser morto e também de ser perseguido. Aí Jesus aparece e começa a mostrar a ele, a se revelar, dizendo assim, querido, eu estou dizendo que a promessa foi cumprida, eu sou a promessa, eu sou a profecia, eu sou aquele que morreu, eu sou aquele que ressuscitou, eu sou aquele que prometeu estar com você todos os dias. E aí você vê um Jesus agindo diante daqueles queridos, e eles foram impactados. Quem não seria impactado, gente? Pelo amor de Deus. Depois de uma ressurreição, aparece para você, come com você, fala das coisas do reino. Quem não seria transformado? Aí eu vejo aqui uma ação do Espírito Santo. Antes, gente, de Jesus ressurgir, os discípulos estavam discutindo entre si.
Antes de Jesus ressurgir, eles abandonaram o Senhor. Pedro foi fazer o que, gente, depois que Jesus morreu? Hein, gente? O que Pedro foi fazer, gente? Foi pescar. E uma das coisas que a gente vê lá em João capítulo 21 é que Pedro está tão desviado, que ele, naquele momento em que ele viveu aquele momento da dor dele, de negar a Jesus, quantas vezes Pedro negou Jesus? Hein, gente? 3 vezes. Quem foi Pedro, gente? Diz para mim. Ele foi um pescador, ok, mas quem foi Pedro diante de Jesus, como um discípulo? Ele não estava lá na transfiguração? Ele não andou sobre as águas? Foi o único que teve coragem de andar sobre as águas. Ele não viu a multiplicação de pães e peixes. Pedro não viu a sogra dele sendo curada instantaneamente de uma simples febre. Pedro não viu as ações divinas do Espírito Santo agindo no mover. E aí, Pedro, o que fez Pedro? Na hora que teve que enfrentar uma realidade de uma prisão, de uma morte, ele vem e faz o quê, gente? Ele nega. E ele não nega. E, além de tudo, ele enfrentou sim os soldados, mas diante de uma mulher simples, uma escrava, aquelas emoções de Pedro realmente ficou completamente confusa. E naquele momento, meu filho, estou negando mesmo. E às vezes somos nós assim. Às vezes nós estamos andando com Jesus. Às vezes nós estamos falando de Jesus. Às vezes nós estamos comendo o alimento de Jesus que põe sobre a nossa mesa. Mas por vezes, quando alguém vem contra nós ou a confrontar-nos, aí a gente pensa, será que eu sou crente mesmo? Não sei não, não. Quando a luta bate, quando nós enfrentamos as nossas batalhas, às vezes, por vezes, nós mesmos negamos a eficácia de sermos cristãos e transformados por Ele. Porém, uma das coisas que eu vejo que nesse momento, você vê Jesus com uma série de reuniões em 40 dias, com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos. Aí você vê também que os discípulos estavam ali com eles, com as suas respostas, suas indagações sendo respondidas. Quantas dúvidas você também não teria após ver Jesus ressuscitado? Quantas perguntas você não faria? Por que Jesus, o Senhor, se permitiu subir à cruz? Senhor, por que o Senhor se permitiu morrer? Quantas respostas Jesus teve que dar em 40 dias? Mas foi em 40 dias que Jesus convenceu os discípulos que Ele era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que venceu o principado, aquele que venceu a morte, aquele que pegou a chave do inferno, aquele que venceu toda a malignidade e hoje nos deu vida eterna, nos deu a segurança de que nós temos olha, eu sinto a presença dele aqui conosco, dizendo, eu te convenço. Se você não se convenceu ainda, eu te convenço, eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que luta por você e que prometeu vir nos buscar. O que é mais poderoso nisso? Sabe o que Jesus disse? Lá em João capítulo 11, 25. Olha só, eu sou o quê? A ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para quem ele disse isso? Para Marta. Lázaro estava morto. E ela disse, Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Aí Jesus diz, Marta, Marta, ele apenas dorme. Isso aqui é um plano de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tanto fisicamente como espiritualmente. Mesmo que você esteja morto, se você crê em mim espiritualmente, eu vou ressuscitar você. Uma das coisas lindas também que Lucas diz, aí nesse primeiro versículo, olha só, que diz que os discípulos, eles foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu a Jesus Cristo antes e depois da crucificação. Eles andaram com Jesus, eles viveram com Jesus, então esses discípulos estavam ali. Aí Jesus vem para provar
que estava vivo. Aí provou que estava vivo e aí começou a mudança. Você percebe que muitas coisas vão ter mudança dentro de nós quando nós convencermos de que o Senhor está vivo e de que Ele está na nossa vida, de que Ele reina. Muitas vezes estamos mortos espiritualmente ou até fisicamente, no seu tocante físico, mas eu creio que ainda existe um Deus que ressuscita mortos. Há poucos dias conheci uma querida que foi ressuscitada dos mortos, morreu mesmo, ficou um dia no necrotério e quando ela acorda ela nua e aí vem os médicos para pegar legistas, para levar ela para fazer a necrópsia, e naquele momento que vai levar, ela está sentada tirando tudo, ela se assustou com ela mesma, ali, e ainda os médicos saindo correndo do hospital, porque não acreditavam que gente, aconteceria exatamente talvez conosco. Mas uma das coisas que eu quero dizer para você, que o meu Jesus está aqui dizendo para você: eu sou a ressurreição e a vida, e aquilo que estiver morto Ele vai fazer viver, seja físico, seja espiritual, o Senhor faz reviver. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus. Aí depois de ver o Cristo ressurreto, eles tornaram-se destemidos. Aí aqueles medrosos, bananas de pijama, que eu digo para você, que estavam todos escondidinhos lá no cenáculo, com medo de ser preso, de ser morto. Aí após Jesus ressurgir, aí Ele começa a colocar um mover de encorajamento no nosso coração. Às vezes nós somos também tímidos. Às vezes nós também nos perdemos no meio da fé. Às vezes também nós queremos deixar de lado a verdade absoluta do Senhor. Mas Jesus é tão vivo dentro de nós, que quando a gente abre a sua palavra e começamos a ouvir todos os relatos do mover do Espírito, aquilo começa a encher o nosso coração. Você lembra daquele caminhar, quando Jesus, Ele começa a andar pelo caminho de Emaús? 2 discípulos no caminho de Emaús, a palavra do Senhor diz que aqueles discípulos após a ressurreição estavam muito tristes, porque Jesus tinha morrido. Aí Jesus entra no meio da conversa, porém eles não reconheceram que era Jesus, Ele já tinha ressuscitado. Aí Jesus conversando com eles as palavras, e eles comentando, aí convidam Jesus para entrar na casa. Aí Jesus entra, e quando Jesus entra, senta à volta da mesa, e até então eles não tinham reconhecido Jesus. Sabe o momento em que Jesus foi reconhecido? No momento em que Ele pega o pão, Ele rasga aquele pão, e aquela visão espiritual daqueles homens começam a ver, é Jesus, e Ele desaparece automaticamente. É tão poderoso você entender que quando você anda com Jesus e sabe dos hábitos dele, e sabe como ele age, como ele serve, aquele momento só do partir do pão fez ele se lembrar de que era o mestre que estava ali. E uma das coisas, ai gente, eu sinto tanta presença do Senhor aqui, eu estou sentindo fortemente, uma das coisas que eu creio naquele momento que a palavra do Senhor diz, ele diz assim, não havia dentro de nós uma chama, algo que se movia quando aquele homem falava. Isso se chama poder do alto, mover do alto. Talvez Jesus está andando com você, falando com você, e você está sentindo algo, mas você não está conseguindo nem interpretar que é Ele. Mas eu quero te dizer, quando é a voz do Espírito, algo aquece dentro de nós, há uma chama dentro de nós, há uma vida dentro de nós. Por isso, se você não tem sentido isso, hoje eu quero declarar que o poder do alto está sendo derramado sobre as nossas vidas, a ponto de discernirmos este mover sobrenatural, e após isso as boas novas começam a acontecer. Aí, depois de todo medo que desaparece, os queridos começam a aparecer, os discípulos. E aí eles começaram a enfrentar prisões, espancamentos, rejeição, martírio. Aí o Evangelho de Cristo é tão envolvente, tão impactante, que essas pessoas começam a sentir a alegria de morrer pela causa de Jesus. E eu estudando sobre isso, gente, como é que pode você ter a alegria de morrer pela obra do Senhor? Nós temos visto isso lá no Paquistão, a gente tem visto isso em lugares onde o Evangelho não pode entrar, mas existem ainda aqueles corajosos que estão pregando o Evangelho lá na China, onde se você pregar você é preso, onde você pregar você é morto lá com o islamismo, mas o poder do Espírito Santo tem impactado tantas
tantas vidas que têm derramado um espírito de coragem, um espírito de ousadia, e é isso que o Espírito Santo quer comigo e com você. Estudando hoje mesmo sobre este assunto, eu lembrei de um arqueólogo, teólogo chamado Rodrigo Silva. Ele esteve lá com o Jô Soares. Eu não sei se você lembra do dia que ele apareceu lá. Se não, dá uma olhadinha aí no seu... Agora não, fica atento aqui comigo, mas você depois em casa, chega lá no YouTube e procure isso. Rodrigo Silva, entrevista com o Jô Soares. E ali, entre tantas indagações, o Jô Soares falando sobre questão de prova, sobre a ressurreição de Jesus, olha o que ele disse, gente, eu achei muito interessante e até anotei. Quando as pessoas dão um testemunho vendido, elas sempre ganham alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. E quanto demora uma mentira? Aí foi a pergunta para ele e para o Jô. Ô Jô, quanto demora uma mentira? Olha só, eles não ganharam nada, somente perseguição. Aí ele diz para Jô, das duas uma, ou os discípulos eram doidos, ou ficaram extasiados com o poder sobrenatural da ressurreição de Cristo, que preferiram morrer a negar o depoimento dado. Se fosse uma mentira, eles teriam pulado fora e não ficariam com Cristo. O único que o traiu foi Judas, que era o próprio diabo, que a Bíblia diz. Os outros ficaram e hoje a história está aí e nem a modernidade conseguiu matar esta brilhante história da ressurreição de Cristo. Porque a coisa, quando é mentira, mentira tem o que, gente? Perna curta, acaba. Mas há mais de 2000 anos, nós estamos aqui falando do poder do alto, falando de um Jesus vivo, e só podemos falar porque o poder do Espírito Santo está sobre nós. É isso que nos faz crer na sua presença. Então eu quero dizer para você que ainda existem pessoas que não acreditam na ressurreição, mas eu e você estamos aqui porque nós acreditamos que Ele está vivo no meio de nós, através do seu Espírito Santo de Deus agindo. Todos que tiveram o encontro com Ele foram transformados e restaurados. E hoje nós estamos aqui como discípulos do Senhor, o adorando em espírito e em verdade. Quem aqui foi transformado pelo poder do Espírito Santo, gente? Eu sinto a presença dele aqui. O terceiro versículo diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que, olha lá, esperassem o quê? A promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Qual foi a promessa do Pai, gente? De que o Senhor desceria à terra. Lá em Amós diz, né? E nos últimos dias, também falou Joel, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ali você vê a profecia lá no Antigo Testamento sendo dita que chegaria o dia em que o Espírito Santo desceria sobre a terra e nós estaríamos ali. Olha só uma coisa que eu quero dizer para você. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o que, gente? Com o Espírito Santo, não muito depois de esses dias, desses dias lá, dizendo assim, ó, eu já vim à terra e já estou aqui. Eu já estou aqui. João Batista foi preparando o caminho para que Jesus descesse. Aí Jesus vem, aparece, sai João Batista de cena e entra Jesus agora para ser a profecia viva, encarnada diante daquelas pessoas. Aí quando ele retorna ao céu, o reino de Deus começa a permanecer dentro de nós. Veja bem, Jesus veio e ele veio falar sobre o reino. Ele sobe ao céu e agora deixa que o reino permaneça dentro do nosso coração para que nós preguemos a sua palavra. E foi por meio de quem, gente? Se Jesus foi ao céu e nos deixou aqui, quem é que nos lembra que ele virá nos buscar todos os dias? Hein, gente? Quem é que nos mantém com a chama viva dentro do nosso coração?
Por isso eu quero dizer a você nesta noite, mas o reino não estará completo até que Jesus Cristo volte para julgar as pessoas e remover todo o mal do mundo. Há uma promessa: eu vou subir, mas eu também vou descer e vou arrebatar a minha igreja e vou transformar este mundo. Por isso eu quero dizer a você, há uma promessa ainda. Por isso, discípulos amados, nós temos que ser cheios do poder, continuando pregando as boas novas do evangelho da salvação e dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai arrebatar a sua igreja, Jesus está aguardando a sua decisão para que Ele possa vir te buscar. É tão poderoso isso, gente. Só Jesus, se Jesus ficasse aqui na terra fisicamente, Ele não poderia estar comigo, com você aqui agora, e estar lá no Japão, e também não poderia estar lá em Nova York, Ele também não poderia estar lá na China. Jesus precisava subir para que o seu espírito, porque como homem, Ele era um ser limitado. Eu sou humana e eu não consigo atravessar essas paredes, mas a palavra de Deus disse que quando Jesus ressuscitou, estavam os discípulos ali com medo, reunidos esperando uma ação, e Jesus aparece no meio deles, atravessou a parede, atravessou a porta. Eu quero te dizer, o nosso Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem Ele em espírito e em verdade. Ele está em todos os lugares, Ele está aqui, Ele está com você na sua casa, Ele está com você no carro. O Espírito de Deus se move aqui neste lugar. E é tão glorioso você saber que através do Espírito Santo, através do Espírito, nós temos o Espírito de Jesus conosco. E é lindo você saber que Ele deixou para nós o seguinte, um conforto. O Espírito Santo é para nós o quê? O Consolador. Ele nos consola, Ele nos conforta, gente. Ele é a nossa resposta. O Espírito Santo é o nosso guia, e Ele guia você a toda a verdade. Quando alguém quiser levar para você para outro caminho, vem o Espírito Santo te guiando a toda a verdade. E qual é a verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu te pergunto nesta noite, quem é a verdade, gente? Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por mim e por você. Pastora, eu já conheço essa palavra. Eu quero trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. O poder do alto já desceu, já está no meio de nós. Não vai descer, já desceu e está aqui neste lugar. Eu não estou sentindo nada. Você não precisa sentir arrepios para crer que Ele está aqui. Você precisa somente crer e que Ele está aqui, e o seu mover sobrenatural começa a acontecer. Uma das coisas que eu tenho sentido nos nossos dias e últimos dias é um esfriamento espiritual. E não é só lá fora, não, é dentro da igreja também. Nós falamos sobre o poder do Espírito, nós falamos sobre Atos, nós falamos daquilo que aconteceu, mas ainda a gente fica com a visão lá atrás. Aconteceu lá atrás, há 2000 anos atrás. Eu quero dizer, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. O poder de lá atrás é o mesmo poder hoje. Quem mudou foi eu e você. O Espírito Santo continua sendo sempre o mesmo. E uma das coisas que eu vejo e percebo que Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até o que, gente? A consumação do século. E ainda eu ouço pessoas dizendo assim: Ele me abandonou. Ainda eu ouço pessoas dizendo assim: Ele não está aqui. O fato de você perceber o silêncio de Deus não significa que Ele não está com você. Por vezes, o silêncio no meio da nossa maior prova, quando você faz uma faculdade ou na escola, você vai fazer a prova, na hora que a professora entrega para você o momento de você receber a sua prova nas mãos, a primeira coisa que eu ouço, eu lembro de ouvir da professora: eu não quero nenhum pio. E ai de você olhar para o lado, porque aí ela vai estar de olho em você, achando que você vai colar. E aquele momento é um momento do quê? De silêncio. É um momento de quê? De prova. E no momento da prova, o professor te conta a resposta?
Você só vai ver o resultado depois que você terminar a sua prova. E você vai ver assim o quanto você foi abençoado. Se você estudou, se você fez o que tinha que fazer, você vai ter bons resultados desta prova. Por isso, escola de Deus, gente, é uma coisa muito linda. Primeiro eu sou provado, depois eu sou aprovado. E depois de ser aprovado, eu sou o quê? Promovido. Então eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui comigo. Nós já estamos encerrando essa palavra para o teu coração, para você ir para casa. Mas recebereis o quê? Poder. Ei, aqui, fala comigo com toda alegria, com todo o seu coração, sorriso nos lábios e com um som para que aquele que esteja em casa ouça esse versículo. Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até. Você sabe o que ele está falando sobre poder? O que é poder? Coloca aí para mim. No dicionário informal, poder significa coragem, ousadia, confiança, perspicácia, habilidade, capacidade ou possibilidade de fazer uma coisa direito, de agir, decidir demandas, autoridade e governo. Então eu vou transferir essas qualificações aqui que estão aqui para o que nós estamos falando. Mas recebereis coragem, recebereis ousadia, recebereis confiança, recebereis perspicácia. O que mais que nós temos aí? Recebereis o quê? A habilidade. Recebereis o quê? Capacidade de o quê, gente? De fazer o quê? A coisa direito. Você vai receber um poder para você poder agir. Você vai receber um poder para saber decidir as demandas que virão sobre você. Você vai receber poder porque o Senhor está derramando uma autoridade dele para onde você colocar as plantas dos seus pés, ali vai prosperar, porque é poder do alto, gente, não é poder humano. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar para dizer: não é qualquer poder, é poder do alto, é poder da minha presença, não é poder humano. Não é sabedoria humana. Essa sabedoria humana se desfaz, se perde. Mas o Senhor está dizendo: eu estou derramando o fruto do meu Espírito sobre você, para que você seja crente de verdade e que você entenda que através do meu poder venceremos a batalha. O poder do Espírito Santo não é limitado a uma força superior ao que é considerado comum. Ele não é uma energia, gente. Ele não é uma luz. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que está aqui neste lugar através do seu Espírito. Eu fico imaginando eu pregando aqui e ele motivado aqui. Ela está falando ao meu respeito, ela está falando sobre o meu poder. Então, se ele está falando sobre o meu poder, na autoridade do nome de Jesus, receba o poder que está do alto, de coragem, de ousadia, porque o Espírito Santo se entusiasma quando nós falamos sobre ele. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Os atos extraordinários do Espírito Santo só podem ocorrer através do poder do Espírito. Você só consegue pregar o Evangelho através do Espírito. Você só consegue usar milagres através do Espírito. É através do Espírito que eu e você somos alcançados. Aí eu pergunto nesta noite: quem é que quer ser mais cheio do Espírito Santo de Deus neste lugar? Quem é? Você não quer, não? Ei, você quer ser mais cheio de quê? De qualificações, de inteligências humanas, de conhecimentos terrenos, que tudo que você conhecer aqui vale a pena porque você está aqui na terra, mas tudo aqui vai ficar. Só que o que vai ficar para você quando chegar na eternidade é tudo aquilo que você viveu com o poder do alto e do Espírito Santo, gente. Por isso eu digo a você: quer dançar bem? Dance no poder do Espírito. Quer cantar bem? Cante no poder do Espírito. Quer pregar bem? Pregue no poder do Espírito.
Porque se o Espírito de Deus não estiver sobre nós, querido, vai ser somente uma pregação e não vai mudar a sua história. Mas a minha oração nesta manhã foi: Espírito Santo, me dê de tua graça, me dê da autoridade do teu Espírito, para que aquele que entrar naquela igreja possa receber algo novo do teu poder, para que saia daqui revigorado, transformado, edificado, fortalecido, vivificado pelo poder do nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Não podemos fazer parte do corpo de Cristo sem o Espírito Santo. Esse papo de você ser crente dentro de casa, eu sinto muito, querido. Crente só através da televisão, eu sinto muito, querido. Você precisa fazer parte do corpo. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12. Pois em um só Espírito, todos nós fomos o quê? Batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você só pode ser testemunha em Judeia, Samaria e confins da terra, em Jerusalém, pelo poder do Espírito. Ah, pastora, eu estou tão fria espiritualmente. É uma das coisas que eu tenho mais visto. Aqui dentro, fora, porque nós pregamos em tantos lugares. É uma das coisas, quando eu sento com os meus pastores, amigos, eles dizem assim: pastora Renata, o caso está muito sério. A igreja cada dia mais tem se esfriado. O amor tem se esfriado. Aí as pessoas perguntam para nós, pastores, por que nós não estamos mais vendo manifestações do Espírito Santo dentro das igrejas? Aí eu tenho uma resposta para você. Nós aqui, queridos, precisamos entender que os dons do Espírito Santo foram dados para que possamos edificar a igreja. Os dons e as suas manifestações te edifica e te encoraja. Mas à medida que as pessoas vão esfriando no amor, elas começam a perder o interesse pelas coisas de Deus e da casa de Deus e de tudo que se trata a respeito de Deus. Por que as nossas igrejas cada dia mais estão a cada dia mais ficando vazias? Não digo a você sobre a questão de uma coisa que um pastor falou para mim, eu achei interessante. Pastora Renata, nós estamos vivendo dias aqui no Brasil em que o mover do cristianismo tem sido tão alto que as igrejas estão abarrotadas e lotadas. E aí a gente diz assim: é todo mundo crente, é todo mundo cheio do Espírito Santo. Só que eu digo para você, não, queridos, não significa que igreja cheia significa que está cheia de poder, e também não significa que igreja pequena está cheia ou não de poder. Uma das coisas que eu quero dizer para você: às vezes as igrejas estão tão cheias, mas cheias de pessoas vazias. E uma das coisas que nós queremos que você entenda aqui nesta noite, independente de números, porque qualquer pastor deseja ter uma igreja abarrotada, mas eu quero dizer, sim, eu desejo isso e quero que essas cadeiras se encham, mas uma das coisas que eu quero é que se encham de quê? De pessoas que desejam mais do poder do alto, mais da presença do Senhor. É por isso que as pessoas não pedem mais poder, gente. É por isso que as pessoas não mais oram pedindo dons espirituais. Sabe por que as igrejas algumas estão sendo lotadas? Porque estão pedindo chave de uma porta, chave de uma casa, chave de um carro, chave disso, chave daquilo. As pessoas estão aqui, queridos, buscando a presença de Deus, buscando seus interesses. Eu quero derrubar o inimigo, eu quero que os meus inimigos vão embora. É somente isso que nós estamos vivendo nesse dia. Mas nesta noite o Senhor vai te dar sim a chave do céu, onde tem o poder do alto, onde tem transformação, mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de vida. De que me adianta você ter riquezas? De que nos adianta ter dinheiro na conta?
Isso tudo é muito importante e nós queremos que você entenda que prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é papel. Prosperidade significa propósito e todo aquele que tem propósito vai prosperar. Se você andar com Deus, você vai prosperar. Você vai pagar as suas contas. O Senhor vai mandar a semente para você fazer valer a multiplicação dessa semente, mas isso não te garante o poder do alto. Poder do alto do Espírito significa vida com Deus, oração e entrega. E encerro aqui com o último versículo dizendo: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Sabe o que é uma jornada de um sábado? 1 quilômetro apenas. Aí, quando ali entraram, diga aí comigo, subiram para onde? Onde se reuniam Pedro, João, Tiago, que mais? André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de quem? Todos estes, olha aí, perseveraram unânimes em oração, com quem? Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e também com os irmãos. Até a família se converteu. A ressurreição, quando acontece, antes de Jesus ressuscitar, os irmãos não acreditavam nele. Mas após a ressurreição, eles começaram a crer que quem estava na casa deles por 30 anos era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei Todo-Poderoso. Você percebe que Pedro também estava no cenáculo? Quando Jesus aparece para uma das mulheres, ele diz assim, ó, diga a Pedro, para ele ir para Jerusalém, porque lá ele vai receber algo da minha parte. E quando Pedro estava pescando, levando os outros discípulos para pescar, desviadinho, porque ele estava sentindo a dor de ter negado Jesus. No momento que ele estava ali pescando, Jesus aparece à beira-mar de Tiberíades e grita lá de longe, pescaram alguma coisa aí? Não, Senhor, não, nós não, nem falou Senhor, nós não pescamos nada, ficamos aqui a madrugada toda. João capítulo 21. Não pescaram nada. Aí Jesus diz para ele assim, joga a rede para o lado direito. E quando eles jogaram a rede, a palavra do Senhor diz que eles pescaram ali, gente, 153, em torno de 137, 153 peixes. 53, minha amiga? 53 grandes peixes. Não foram peixes pequenos. Sabe uma coisa? Quando você se afasta de Deus, você fica a madrugada toda sem ter peixe e você tem todo o conhecimento, uma habilidade de pescador. Aquele que se afasta do Senhor perde toda a sensibilidade, a percepção. Mas quando Jesus entra na parada, a palavra do Senhor diz que João, o discípulo do amor, reconheceu que era o Senhor e disse assim para eles, é um mestre. Uma coisa que eu acho lindo nisso, os discípulos deixaram de pregar o evangelho e foram voltar aos seus hábitos antigos. João estava lá. Mas uma das coisas que eu vejo que João era um grande adorador. Ele poderia até acompanhar os amigos que estavam meio fora do propósito. Mas quem é adorador discerne a voz do Espírito. Quem é adorador discerne a voz do Mestre. E no momento que Pedro se joga nu, praticamente ele estava, começa a nadar. A Bíblia diz que quando chega perto de Jesus, bem quietinho, havia pão e havia peixe prontinho. Sabe o que significa? O Senhor arrancou as escamas, o Senhor limpou o peixe, o Senhor tirou todos os espinhos, o Senhor deixou um pãozinho pronto. É assim que quando você está... Quando você está com Ele, sempre haverá banquete na mesa. Quando você está com Ele, sempre haverá pão fresco e peixe pronto. Jogue para o lado direito, gente.
Entra no time do Senhor Jesus e jogue direito, porque quando você ouvir a direção do alto, virá sobre as suas redes a bênção da multiplicação. Fique sobre os seus pés, por favor. Olha só, após a ascensão de Cristo, dele se elevar, dele se subir para o céu, Jesus precisou aparecer dessa forma. Elias também, foi dessa forma. Diante de Eliseu, ele viu uma carruagem de fogo sendo levada. Aí Jesus, na frente dos seus discípulos, começam a se elevar, a subir. Imagine, gente, você vendo eu agora, falando com você e me elevando e indo para o céu. Como que é assim? Só que foi tão poderoso isso, foi tão importante isso, que quando Jesus foi subindo aos céus e prometendo um consolador, que desceria o Consolador, ali a importância é o seguinte: olha só, Jesus está subindo ao céu porque existe um céu preparado para mim. Existe um céu preparado para mim e para você, é onde nós vamos morar. E eles estavam unânimes, orando juntos. E o que é mais importante você entender, que os discípulos estavam ali naquele cenáculo esperando. Jesus disse: vá para Jerusalém. Então eu digo para você, quando o Espírito Santo disser para você: vá para a minha casa e espere lá, porque do alto vai vir o poder sobre você. Obedeça a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz que eles esperavam e eles oravam juntos. Você percebe que antes de Jesus ressuscitar, eles se dissiparam? Uns foram embora, outros foram se esconder. Pedro nega Jesus e se manda, ainda leva outros a pecar. Aí você vê que quando Jesus ressuscita, 40 dias com ele, começa a transformar a mentalidade deles. Aí juntos, eles vão para Jerusalém, juntos, ele entra no cenáculo como esse, juntos, eles oram unanimemente, juntos, eles estão ali esperando pelo derramar do Espírito Santo. Sabe o que eu quero dizer para vocês, gente? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Ah, pastora, como não? Quantos casamentos que você diz que Deus uniu e que está separado hoje, gente? Quantas pessoas que fizeram associação e sociedade, que disseram foi Deus que fez e não existe mais? Diante dos discípulos, você diz assim: nós estamos juntos, mas Jesus morre e eles se mandam. Mas eu quero dizer, o poder do Espírito, quando é do poder do Espírito, ele une. Ele une pessoas para o mesmo propósito. E nessa noite, sabe qual que é o propósito? É que você seja cheio. É que você seja cheio. Quanto tempo faz que você não se derrama na presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não chora na presença dEle? Quanto tempo faz que você não lê a sua palavra? Quanto tempo faz que você não tem a alegria de estar na casa do Senhor? Quanto tempo faz? Pastora, eu já fui selada pelo Espírito. Sim, foi selada. No momento que você recebeu a Jesus, você foi selada. Agora você precisa entender que não é só ser selado e batizado. Você precisa receber agora poder. Poder é só pelo Espírito Santo. Eu quero convidar todos vocês aqui à frente, por favor. Escutem. Quando você estiver diante de uma tarefa difícil, uma decisão importante ou um dilema desconcertante, não haja precipitadamente, querido. Vem mais para frente, por favor. Uma das coisas que eu quero que você entenda: espere. O que Jesus disse aos seus discípulos? Vá para Jerusalém e espere. Vá para Jerusalém e ore. Espere pelo meu mover. E o Espírito Santo está dizendo aqui comigo e você: não se precipite diante das decisões que você precisa tomar nesse tempo. O Espírito Santo está dizendo a você: espere, ore, busque e busque do alto, porque é do alto que virá a resposta que você tanto precisa. A minha pergunta é: pastora, eu quero os dons espirituais, que faz parte
do Espírito Santo de Deus. Dons espirituais são ferramentas, são habilidades que o Senhor te dá para que você possa ser o instrumento de Deus. Se você não é ainda batizado com o Espírito Santo, leia comigo, gente, aqui. Oração com propósito é a ferramenta básica mais potente de Deus. Para quê? Para recebermos seu poder e a sua resposta. Quer resposta de Deus? Quer poder de Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Eu fui batizada com o Espírito Santo, o poder do alto, com 8 anos de idade, num culto de crianças em Sengés, no Paraná. Naquele dia papai disse: hoje nós vamos pedir poder do alto e batismo com o Espírito Santo. Eu segurava a mão de um menininho da mesma idade. E naquele momento que nós estávamos ali, o Espírito Santo desceu com um poder tão sobrenatural, que ali nós começamos a manifestar o poder do Espírito Santo. Depois o Senhor foi dando ministério de milagres, foi dando ministério de cura, depois foi dando ministério de ensino, aí depois foi dando ministério de liderança, e que foi dando ministérios, e assim eu estou, não porque sou boa, mas porque o Espírito Santo pegou essa menina tímida que está aqui diante de você. Que olhava para ela e dizia assim: jamais, jamais, jamais. Eu era tão tímida que a minha mãe me lembra que quando meu pai me chamava para cantar, eu usava um vestidinho. Aí era tão tímida que eu ficava enrolando meu vestidinho até quase a calcinha aparecer. Meu pai: minha filha, abaixa. De medo. Mas o que eu disse para você? Que quando o Espírito Santo te derrama poder, ele te dá coragem, ele te dá ousadia, você se torna destemido. E mesmo até quando os gigantes vêm contra você, pelo poder do Espírito Santo, você vence as batalhas. A minha pergunta nesta noite: quem quer receber do Espírito Santo o poder do alto, levanta suas mãos para o céu. Pai, neste momento nós queremos te adorar. Nós queremos te pedir e te agradecer, porque o Senhor é um Deus que fala conosco e está conosco aqui. E nós cremos que além do véu, Senhor, nós cremos que a tua unção, Senhor Jesus, pode estar além do véu. Nós cremos que a tua unção, ela se move. A tua unção faz milagres acontecer. Através do poder do alto, nós somos transformados. Espírito Santo, eu falei sobre você, né?